turminha, tudo jóia? Sexto ano, estamos aí. Bem-vindo a todos aí. Bom dia, tá? Para quem está assistindo essa aula. Nossa aula não é tão comprida aí. Dá uma ajustadinha aqui para ver se tá melhor aí para vocês. Tá jóia? Vou começando a falar com vocês um pouquinho hoje sobre a atividade lá avaliativa, tá? Que no caso eu vou compartilhar aqui, vamos ver. Então, pessoal, a nossa atividade ela estava sendo pautada aí a partir do capítulo da unidade 3, tá? Onde vai falar um pouquinho, né? Essa atividade, ó, tinha até as 12 horas para estar respondendo, a maioria fez, certo? Então, a primeira questão aí, a crosta terrestre é a camada superior e sólida da Terra, onde se encontram as rochas e as formas de relevo em geral. Os três tipos de rochas classificados conforme a gênese que constitui essa camada são. Então, pessoal, três tipos de rocha que o material trata aí, né? As sedimentares, metamórficas e magmáticas. Então, alternativa B, ok? Questão 2, né? Os principais tipos de chuvas são. Então, nós temos aí um exemplo, né? A imagem. Vamos ter aí a orográfica, convectivas e frontais. Seria essa correta, né? Trabalhando esses três tipos de chuva. Geada, orográfica e neve não constitui. Hidrográficas marítimas e lacustre não constitui. Ácidas e orográficas e neve também não constitui relacionado tipos de chuva, tá? Então, alternativa A. Temos aqui a questão 3. A Terra, como uma cebola, é dividida em várias camadas. Entre essas, diferentes formas que compõem a estrutura interna do nosso planeta. Quais delas podem ser consideradas sólidas? Então, só temos duas partes sólidas, pessoal. Nós temos a crosta e o núcleo interno, tá? Ou a crosta é sólida e o núcleo interno é sólido. Então, a alternativa D, crosta e núcleo interno. Vamos ter aí também a questão 4. Muitos organismos que desapareceram deixaram restos e marcas nas rochas. Esses restos e marcas recebem a denominação de... Então, eu coloquei uma imagem aqui relacionada a dinossauros, tá, turma? Que vai estar tratando aí o que é encontrado nas rochas, né? Os fósseis. Então, a alternativa C, né? Está relacionada com fósseis. Questão 5. Assinale a alternativa que melhor define a deriva continental. Então, eu coloquei esse mapa, pessoal, para representar os encaixes dos continentes e trazer a lembrança de que os continentes se movimentaram a teoria da deriva continental, né? Onde isso é estudado, né, pelos fósseis encontrados nessas regiões, né? Então mostra o caminho que essas espécies percorreram, quer dizer que elas tinham ligações. Então a alternativa está relacionada aqui, ó. A teoria é a teoria que afirma que todos os continentes no passado formavam apenas um, o Pangeia, que posteriormente fragmentou-se graças à tectônica de placas. Então a alternativa C, a joia? Questão 6. Assinale dentre as alternativas abaixo aquela que não é uma das eras geológicas. Então, pessoal, Cenozoica, era geológica, Arqueozoica, ela era geológica, Litozoica não é era geológica, tá? Proterozoica é uma era geológica e Paleozoica é uma era geológica. Então, aqui não é a C. Questão 7. Associar informações sobre fenômenos naturais como vulcões, terremotos e tsunamis e as suas causas e efeitos ou o modelo das placas tectônicas. A atividade vulcânica pode provocar grandes catástrofes, como a ocorrida em 479 a.C. na cidade italiana de Pompeia. Naquele ano, o vulcão Vesúvio entrou em erupção, expelindo uma grande quantidade de magma e cinza, arrasando a cidade e erguendo em seu entorno.
A figura abaixo representa um vulcão em erupção. Os vulcões, como o Vesúvio, podem entrar em erupção quando a pressão no interior do manto aumenta, o que empurra o magma através das rupturas da crosta terrestre. Então, é na alternativa A, né? Se você tem uma pressão dentro do planeta, vai forçar, né, esse magma a sair pelas chaminés. Então, a água fria dos oceanos penetra nas fendas abissais? Sim, ela penetra, mas ela consegue resfriar momentaneamente, mas continua crescendo, né, ou aumentando o espaço, né, sendo preenchido com esse magma. Placas de gelo, né, se choque forçando o manto, placa de gelo não está próximo ao manto, está na crosta terrestre. A água quente proveniente dos geysers invade o manto e empurra? Não, porque essa água propriamente é o magma que está encostando nela e ela chega a 100 graus Celsius, ferve e é expelida também por uma chaminé. Ok? Então, alternativa A. 8. Assinar a alternativa correta. O clima pode mudar várias vezes ao dia. A previsão do tempo é feita pelos meteorologistas que não precisam usar os dados dos equipamentos meteorológicos para prever o tempo. Para que possamos definir o clima de uma região, faça necessária a observação constante das características das condições atmosféricas dessa região, num longo espaço de tempo, cerca de 30 anos. Então, a alternativa C, né? Relacionado à questão, né? Tá falando de clima, então o clima a gente só consegue estudar ele ao longo de 30 anos, não é igual ao tempo, né? O tempo ele é instável, então alternativa C. Eu vi que a maioria foi bem nessa aí. 9. Assinar a alternativa que refere aos elementos do clima. Então, a gente voltando lá, né, na leitura que trata os elementos do clima, nós temos aqui que assinar a alternativa que se refere a um dos elementos. Então, os elementos é a pressão atmosférica relacionada ao clima, tá? Então, temos aí corrente marítima, mas também não. Então, o correto aqui é a pressão atmosférica. 10. A precipitação é o nome que se dá ao fenômeno de queda de água da atmosfera. Assinar a alternativa que contém as 3 formas de precipitação. Então nós temos aqui, ó, neve, nevoeiro, geada? Não. Chuva, neve, granizo? Chuva, orvalho e neve? Granizo, geada e neblina? Neblina, geada e neve? Não, nós temos 3. Que está no materialzinho de vocês. Chuva, neve, granizo. Né? É uma precipitação, né? São fenômenos. Então, alternativa B. Então, 10 de 10. Só retomando, né? Ó, vamos ver minha pontuação. Eu consigo visualizá-la porque eu não fiz pelo Clip Escola, vocês tiveram que ter esperado um pouquinho, mas eu quero fazer uma ressalva, tá? A questão número 10, eu não coloquei ponto. Então, quem tirou 9.9 é 10, tá? Estou considerando a 10 para todos como válida, tá? Não estou acrescentando um ponto porque foi um erro meu. Então, por exemplo, aqui 9,9 eu tirei 10. Então, olha, a questão 10 aqui, primeiro, ela ficou aqui, ó, 0 pontos, tá? Ó, 0 pontos. Então, por isso que não somou. Então, provavelmente a maioria aí ficou com 10 e eu acrescentei essa questão. É uma atividade avaliativa. Ela tinha questões fáceis e difíceis. Não é a nossa avaliação. Na avaliação vocês vão ter material curtinho para estudar em PDF, tá? Eu forcei um pouco a leitura mesmo, para a gente ler, hábito da leitura, tá bom? Então aqui é uma devolutiva da nossa atividade avaliativa. Agora, vamos entrar aí eu queria voltar aqui, mas eu acho que eu não lembro o comando. Estou compartilhando a tela. Só dei um dangerzinho aqui. Eu acho que eu não consegui compartilhar a minha tela com vocês, porque eu não lembro o controle para voltar aqui a aparecer.
Ok, voltando aqui. Desculpem que eu me perdi um pouquinho aqui, turma. Vamos lá então. Eu vou compartilhar numa outra tela. Vamos continuar aqui o nosso... Só um minutinho. Vamos só minimizar. Deixa eu voltar aqui que eu vou abrir o PowerPoint. Só um segundinho. Vamos lá. Sextuando. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui então, pessoal. Vamos tratar aí a unidade 4, tá? Terra, relevo, água, vegetação, formas de relevo e solo. Então hoje vamos fazer a introdução. Vamos começar aí tratando desse assunto agora. Compartilhando com vocês a nossa tela. Vamos lá. Não vou dar tão breve nesse... Vamos lá. Turminha, então unidade 4, relevo e água, vegetação, que está aí iniciando a unidade, continuando a unidade, iniciando a unidade 4, página 235, que vai tratar aí do relevo, da água e da vegetação, tá? Então vamos lá. Então temos aí a nossa introdução, né? Relevo pode ser definido como as somas da superfície do planeta. O relevo origina-se e transforma-se sob a interferência de dois tipos de agentes: os agentes internos, que chamamos de endógenos, e os agentes externos, que chamamos de exógenos. Corresponde ao conjunto de formações apresentadas pela litosfera. Essas formas são delimitadas pela estrutura geológica combinada com as ações da dinâmica interna e externa da Terra, tá? Então, temos aí é o conjunto de formas da crosta terrestre manifestando-se desde o fundo dos oceanos até as terras emersas, no qual resulta da ação das forças endógenas externas ou endógenas externas, ok? Então, nós temos aqui o conjunto das formas da crosta terrestre manifestando-se desde o fundo dos oceanos até as terras emersas, no qual resulta a ação das forças. O que significa isso, pessoal? Quando temos, né, a movimentação da placa, né, das placas, vai ocorrer força. O que faz movimentar as placas? Algo que vem internamente do planeta. Então chamamos de endógenos, interno, né? A erupção vulcânica, o movimento das placas, o terremoto, eclipses, enfim. Temos externos, né? Os agentes externos, o vento, o sol, a chuva, né? Calor, frio, são os externos chamados de exógenos. Então aqui tem um esqueminha, né? Agentes externos e exógenos ou modeladores de relevo, né? Morfoestrutura, então eles começam a deteriorar, né? São externos, né? O morro ele consegue reduzir, diminuir, tá? Pela ação e força do vento, do calor, da chuva. Agentes internos, endógenos ou formadores de relevo. Movimentação das placas, né? Cria as montanhas, onde vimos isso aí, ok? Continuando, vamos ter aqui, vai falar um pouquinho das formas do relevo. Então, formas do relevo. Nem sempre foram como vemos atualmente. Ao longo do tempo, esse relevo, como as montanhas, planaltos, serras e morros, foram se desgastando e futuramente se desgastarão ainda mais, tornando novas formas dentro da paisagem. Então veja, né, o relevo aqui, ó, o rio, ele vai desgastando e vai dando forma na paisagem, né, na crosta aí. Então, isso é
nós vemos que não é no nosso tempo, tá? Isso leva muito tempo para isso ocorrer, né? Um exemplo, o Grand Canyon, né? Quais são as principais formas de relevo? Então, nós temos aí principais formas de relevo. Continental, que vai iniciar na página 236 com vocês. Vocês podem também fazer a leitura desse material, tá? Então aí, ó, continental, caracteriza pelas rochas mais antigas que afloram na superfície e foram desgastadas pelos processos erosivos. Áreas de confrontos de placas tectônicas que formaram cadeias montanhosas, né? Áreas cobertas de sedimentos, né? Principalmente origem marinha. Oceânica, caracterizada pela plataforma e tabule continentais e planícies abissais e dorsais oceânicas. Temos as montanhas, são aquelas regiões em que ainda hoje os processos internos superam os externos, ou seja, o sorgimento é mais forte do que a erosão. É comum, no entanto, considerar montanhas aquelas áreas que, mesmo antigas, apresentam altitudes superiores a 300 metros. Tá? Planaltos são superfícies elevadas, com ondulações suaves, delimitadas por escarpas que constituem declives e nos quais os processos de destruição superam o de construção. Entre os fatores externos predominam os agentes de desgaste e não os de sedimentação. Os planaltos típicos são de estrutura sedimentar, mas podem ser formados pelos sorgimentos de blocos magmáticos. Então temos aí, né, principais formas de relevo: continental, oceânica, montanhas, planaltos. Continuando, planície são superfícies aplanadas em que o processo de deposição superam o de desgaste. Tá? Depressões, altitudes da superfície mais baixa que as formas do relevo, que as circulam. Classificam-se em depressões absolutas quando estão abaixo do nível do mar e depressões relativas quando estão acima do nível do mar, porém rebaixadas em relação a áreas circunvizinhas. Observação: cada uma das formas de relevo pode receber denominações diferentes, conforme as dimensões particulares, tá? Morfológica, sim. Por exemplo, uma pequena montanha é chamada, em geral, de morro, um alinhamento de montanhas e serras, tá? Então essas são as formas de montanhas, desculpa pessoal, as formas de relevos, tá? Então vamos fazer peço para vocês fazerem uma leitura dessa aí e grifarem, né? Conversaremos na sexta-feira na nossa aula Zoom sobre as formas de relevo e daremos continuidade à parte 1, tá? Agradeço a todos, obrigado por estar assistindo o vídeo, tá? Vocês vão ter uma tarefinha no final. Deixa eu só colocar aqui o slide novamente para vocês, além da leitura, vocês vão. Deixa eu só confirmar se eu coloquei nessa. Qual foi a atividade? Atividade avaliativa, dos formas, o 103. Tá. Pessoal, então aqui seguinte, a atividade que eu vou deixar para vocês hoje é analisar, tá? Para a aula de sexta-feira, analisar a página 235, que é essa imagem aqui, tá? E logo aqui abaixo vocês têm algumas questões, né? Onde está sendo representadas as imagens? Há características comuns entre as paisagens observadas? Quais? Há características diferentes entre as duas imagens? Quais? Então, uma tarefa após esse vídeo é fazer leitura dos tipos de relevos e grifar, tá? Que vai até a página
237 e responder essas questões da 235. O que é para grifar não é para postar no Clip Escola. O que vai ser postado no Clip Escola são essas questões que vocês vão exponer no caderno, tirar uma foto ou não sei a forma que vocês fazem e postar no Clip Escola. Para os que não tiverem, eu peço que me chamem no privado amanhã e a gente conversa uma forma de enviar, tá? Obrigado a todos e a gente conversa na aula.